Bom, hoje iremos falar dos Estados Unidos no século XIX. Expansão interna e imperialismo são as palavras-chave dos Estados Unidos durante o século XIX, né? Vejam ao fundo o famoso presidente Abraham Lincoln, o maior estadista norte-americano. Nessa aula veremos a sua importância para os Estados Unidos da América, Ela fica no interior do Lincoln Memorial, na capital do país, em Washington DC, nos Estados Unidos, Claro. Muito bem. Os Estados Unidos e a expansão interna. Bom, a jovem nação norte-americana focou na sua expansão e influência na América Latina, através da famosa doutrina Monroe, que dizia a América para os americanos, deixando claro para as potências estrangeiras que não deveriam intervir no continente americano. Para isso, os Estados Unidos se opõem à Santa Aliança, onde, notoriamente, ela não apoiava os movimentos de independência da América Latina. Bom, basicamente, a Santa Aliança era composta, por monarquias absolutistas, como Áustria, Rússia e Prússia. Os Estados Unidos também se preocuparam com a política interna, baseados na doutrina do Destino Manifesto, que nada mais era que a corrida para o oeste. Porém, nessa região viviam muitos povos indígenas, como os Apaches, Iroqueses, Sioux, entre outros, que mais tarde ficariam conhecidos como Peles Vermelhas. Houve conflitos sangrentos entre os descendentes de europeus, esses vaqueiros conhecidos como cowboys, agricultores e mineradores e os povos indígenas. Não preciso nem dizer quem foi que levou a melhor. Um exemplo de massacre indígena aconteceu entre 1838 e 1839, quando por volta de 100 mil deles foram obrigados a deixar as terras onde viviam, no centro da América do Norte, em troca de um quanto em dinheiro paga pelo governo estadunidense. Primeiro, eles foram confinados em pequenas áreas dispersas. Depois foram transferidos durante o inverno, tendo que caminhar 1.500 quilômetros para chegar à sua nova moradia. Durante esse percurso, que ficou conhecido como o Caminho das Lágrimas, milhares deles morreram. Muito triste, Muito bem. Bom, agora vamos falar da anexação de territórios de outros países, feita pelos Estados Unidos da América. Vejamos aqui. Na região existiam colônias que pertenciam a algumas potências europeias, como a Louisiana, que pertencia à França, a Flórida, ou Florida em inglês, a Espanha, e o Alasca, a Rússia, Os norte-americanos compraram e anexaram essas regiões ao seu território. No contexto da Guerra de Expansão, o México foi atingido. A questão começou em 1830, quando os fazendeiros do sul dos Estados Unidos começaram a comprar terras de Texas, que fazia parte do território do México. O objetivo era ampliar a área para cultivar algodão e explorar o trabalho escravo. O Texas se torna independente e é transformado em estado norte-americano no ano de 1845, com a ajuda desses fazendeiros. Olha que interessante isso aqui, Daí começou o famoso imperialismo norte-americano, Interessante que seria muito mais fácil os Estados Unidos tomar, entre aspas, a Louisiana, da França, a Flórida da Espanha e o Alasca da Rússia, pois estes países estavam longe, muito longe dos Estados Unidos, com exceção da Rússia, porque a Rússia fica bem pertinho dos Estados Unidos. Então, por que não? Simples.
porque eram potências mundiais da época, né? E o México não. Então, né, a partir daí, os Estados Unidos começaram o seu imperialismo, né, na América Latina, né, de fato. Diante dos protestos mexicanos, teve início uma guerra entre as forças dos dois países, que durou de 1846 a 1848, vencida pelos estadunidenses. Os dois governos assinaram o Tratado de Guadalupe Hidalgo, pelo qual os Estados Unidos anexaram metade do território mexicano na época. A derrota sofrida pelos mexicanos e os problemas com os Estados Unidos foram sintetizados numa frase popular mexicana. Vou falar espanhol. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Isso ecoa até hoje, né? Muito bem. Bom, agora vamos falar de um dos assuntos mais importantes dessa aula, né? A Guerra de Secessão, que durou de 1861 a 1865, né? Para entendermos como se desenvolveu a Guerra de Secessão, é necessário voltarmos ao período colonial. As diferenças de interesses existentes entre as elites do sul agrário e as do norte industrial foram as causas da Guerra Civil norte-americana. A burguesia industrial nortista, em ascensão, estava ansiosa por garantir para si os novos mercados que estavam se formando com o aumento da imigração e com as altas taxas de natalidade. Contudo, dois empecilhos impossibilitavam seus planos expansionistas: a escravidão e a resistência sulista às tarifas protecionistas. Os nortistas eram francamente contrários à escravidão, porque ela impossibilitava o crescimento do mercado interno. Já os sulistas defendiam a manutenção de seus privilégios aristocráticos. Acreditavam que, sem a escravidão, as suas bases econômicas desmoronariam. E de fato, era isso mesmo, né? Os nortistas defendiam a adoção de tarifas alfandegárias como medida de proteção à sua produção industrial. Os sulistas viam nessas tarifas entraves para os produtos industrializados importados baratos. As tensões foram se acirrando ainda mais com a fundação de novos estados no Oeste. Abolicionistas e escravistas viam-se no direito de impor ou não a escravidão nesses estados. Com a vitória do Partido Republicano, o nortista Abraham Lincoln assume a presidência com um forte discurso protecionista e anti-escravista. Em represália a essa eleição, 11 estados sulistas separaram-se da União e fundaram os Estados Confederados da América, cuja capital ficou sendo Richmond, na Virgínia, e o presidente Jefferson Davis. Então foi um racha mesmo, hein? O estopim do conflito foi o ataque aberto pelo Sul ao Forte de Sumter, em 1861. A batalha decisiva foi travada em Gettysburg, em 1863, vencida pelo Norte. No mesmo ano, o presidente decretou a abolição da escravatura no país. Contudo, a guerra chega a seu fim apenas em 1865, com a capitulação das tropas sulistas comandadas pelo general Lee. Pouco tempo depois, Lincoln foi assassinado em um teatro por um fanático sulista. Olha que loucura isso aqui, né? Ele foi covardemente assassinado, né, no Ford Theater, né, no Teatro Ford, né, em 1865, né, mais precisamente em 14 de abril de 1865, né? Muito bem. Agora veremos as consequências. O Sul sofreu enormes prejuízos, pois suas plantações foram arrasadas durante o desenrolar do conflito.
O fim da escravidão não foi o suficiente para a inserção do negro na sociedade norte-americana. O Sul, derrotado e obrigados a aceitar os negros como cidadãos, com direito ao voto, passou a segregá-los. Surgiram associações terroristas racistas, como a Ku Klux Klan, que atuam até hoje. E quem duvida, né? Infelizmente. E por falar nela, vamos falar da Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan, ou KKK, é uma sociedade secreta racista e terrorista, criada no ano de 1867, no estado do Tennessee, que, a princípio, surgiu como uma brincadeira entre amigos, com o objetivo de assustar negros ex-escravos. No entanto, ao perceberem o pavor que causava nos negros, tornaram-se uma organização ideológica, promovendo a supremacia branca e o protestantismo. Sua hierarquia iniciava-se pelo grande sacerdote e continuavam com cargos como grandes cíclopes e grandes titãs. Muito bem. Vejam aí uma fotografia de um homem vestido com uma das roupas macabras da Ku Klux Klan. Se vocês notarem, né, ao fundo, há uma cruz pegando fogo, né, que representava o protestantismo, né? No caso, a vertente puritana, né? Muito bem. Então foi isso. Hoje falamos dos Estados Unidos no século XIX. Muito obrigado, valeu e falou!